Olá, William Gomes, estamos aqui para mais um vídeo com conteúdos sobre liderança. Eu gostaria de cumprimentar você, já perguntando a você se você já se inscreveu no canal. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, faça isso agora, ative o sino das notificações e você vai receber aí conteúdos semanais sobre liderança. Hoje eu quero falar sobre um lindo personagem da Bíblia, um personagem, um ilustre, que a Bíblia destaca, e isso está no primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, versículo de número 9 e 10. E nós vamos falar um pouco sobre esse líder chamado Jabes, tá bom? Então nós vamos estar tirando algumas reflexões sobre esse líder, mas antes mesmo eu gostaria de reforçar a você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, rumo a 1000 inscritos, tá bom? Essa é a nossa meta ainda esse ano de 2023, tenho certeza que você vai nos ajudar. Compartilhe esse vídeo, tá bom? Deixe o seu like, é muito importante para o nosso conteúdo, tá bom? Vamos falar sobre algumas reflexões sobre o líder Jabes. Versículo de número 9 do capítulo 4 de 1 Crônicas diz: E foi Jabes o mais ilustre entre os seus irmãos, e a sua mãe o chamou o seu nome de Jabes, dizendo: Porquanto com dores odei a luz. A primeira reflexão que eu quero falar sobre o assunto de lideranças hoje é falar sobre aquele que nasce no meio da dor, do sofrimento. É de prazo nós acharmos que quando nós passamos algumas dificuldades, alguns problemas da nossa vida, nós tendemos, o homem é tendencioso a fracassar em todos os aspectos da sua vida. Hoje você vai encontrar um número muito grande de pessoas que eles fracassaram na vida e pelo resultado do fracasso deles, eles dizem: olha, eu nasci no meio de uma dor, de um sofrimento, de uma frustração, de uma pressão, como se diz. Mas eu quero dizer que a primeira lição que Jabes me ensina é que no meio da pressão, no meio do sofrimento, no meio da dor, é possível ser um ilustre. O que é um ilustre? Aquele que se destaca, aquele que se sobressai às situações adversas. A Bíblia relata que esse líder, ele nasce num período de muito sofrimento com a sua mãe. A sua mãe teve problemas. Alguns comentaristas desse texto falam que a sua mãe teve problema na sua gravidez. A época em que ele nasceu também, o ambiente que ele estava não era confortável. E mesmo assim, Jabes nasceu. Ele nasce no meio de um sofrimento, mas o versículo de número 9 dá a primeira lição para nós, dizendo que ele foi um ilustre. Problemas, situações adversas que sobrevêm sobre a nossa vida, não são capazes de impedir com que nós se destacamos na nossa posição de líder. Jabes deixou isso muito bem claro nesse texto, mesmo nascendo no meio da dor, do sofrimento, da dificuldade, o verso 9 diz que ele foi um ilustre entre os seus irmãos, ele se destacou entre os seus irmãos. A segunda lição que nós aprendemos aqui, tá bom? Para a gente não estender muito esse vídeo, que é o nosso conteúdo dessa semana, a segunda lição é: não deixe as circunstâncias te influenciar. Nós somos tendenciosos também, quando passamos por situações, nós deixarmos que as situações ela nos influencia, nos leva a desistir do propósito, leva-nos a desistir da missão, leva-nos a frustrarmos como líder. Eu quero dizer que Jabes, é preciso pontuar isso, que ele não deixou ser influenciado pelas situações em que ele estava vivendo, tá bom? Então, apesar dos pesares que ele teve, das dificuldades que ele teve, ele não se deixou ser influenciado pela circunstância em que ele estava vivendo. Você é um líder, não se deixa ser influenciado. Por mais que esteja difícil as coisas para você, mantenha firme. Nós sempre temos falado disso aqui nesses conteúdos sobre liderança. Mantenha o seu foco, tá bom? Bom, a terceira lição que nós aprendemos sobre Jabes, tá bom? Nós estamos falando hoje do personagem de 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10. Estamos falando sobre um homem chamado Jabes. A terceira lição que ele me ensina
Não seja uma vítima. Pare de se fazer como vítima. Quantos líderes, quantas pessoas que se levantam para exercer uma função, conforme o tempo vai passando, eles sempre têm uma desculpa, né? Meu problema financeiro, meu problema espiritual, meu problema familiar, meu problema na sociedade, meu problema de oportunidade, meu problema de alguém que se levantou contra, meu problema. Então, nós, seres humanos, temos também a tendência de nos fazermos de vítima de situações. E muitas vezes é por plena desculpa mesmo que às vezes nós queremos arrumar, né? Mas aqui Jabes está me ensinando: não vire uma vítima dos seus problemas, das suas situações, das suas adversidades. Não seja uma vítima. Seja você o protagonista, né? Aquele que vai se levantar, aquele que vai lutar com as suas forças, lutar com as suas habilidades, a sua inteligência e tentar buscar mais ferramenta para que você vença essas adversidades. Então pare de ser uma vítima, tá bom? Quando você se vitimiza, a tendência sua é retrair, é voltar para trás, é dar um passo atrás. Não faça isso. Vá em frente nesta missão de liderar. A quarta lição que nós aprendemos sobre Jabes, e antes de eu falar da quarta lição, eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal, tá bom? Ative o sino das notificações, tá bom? Que esse conteúdo possa ajudar mais pessoas. Lembrando que os nossos conteúdos que nós trazemos aqui semanais são conteúdos da vivência nossa do dia a dia sobre liderança, tá bom? Hoje estou exercendo uma função de liderança eclesiástica. Temos trabalhado com várias pessoas, então diariamente essas experiências vão surgindo e nós vamos aqui compartilhando com você de uma forma bem simples, bem tranquila, bem do dia a dia, né, do que é ser um líder. Lembrando que esses conteúdos eles servem tanto para funções eclesiásticas, ministérios, chamadas de Deus, também como na vida secular, na empresa, no meio da sociedade, um grupo, você de repente aí pode ter uma comitiva, um grupo de pessoas que estejam ao seu comando, né? Aí também esse conteúdo pode te ajudar, tá bom? Bom, vamos lá então para a quarta e quinta, né? Quinta lição que nós aprendemos sobre Jabes. A Bíblia diz no verso de número 10 que Jabes invocou o Deus de Israel, né? Ele invoca a quem o deu a missão. Então, recorrer a quem pode resolver o seu problema. Porque muitas vezes nós recorremos a pessoas que não estão ligadas à nossa missão, que não estão superior a nós. Isso pode trazer um certo problema. Quando você busca o recurso, você busca uma direção daqueles que estão abaixo de você, não significa que eles não têm nada para te ensinar. Mas aqui no caso, o problema era de uma gravidade muito grande, né? Ele estava numa situação difícil e só um que poderia resolver o problema, aquele que o vocacionou para aquela missão, que a autoridade que estava sobre ele, estava acima dele, que era o próprio Deus, tá bom? Então a Bíblia diz assim, olha, porque Jabes invocou o Deus de Israel, ou seja, o Deus que o vocacionou para aquela missão, tá bom? Então vale uma lição aqui para nós, vale uma lição, não recorrer a pessoas erradas, pessoas que não estão acima de você, pessoas que não estão com interesse em te ajudar, em te abençoar, tá bom? Muitas vezes nós recorremos a pessoas que não têm nada a ver com aquela missão que nós estamos trabalhando. Quantas pessoas frustradas, pessoas negativas, pessoas que não têm visão do que é liderar naquela área que você está. Então é bom você recorrer a pessoas que podem te dar uma orientação, podem te ajudar, pode te conduzir pelo caminho certo, o caminho do sucesso, o caminho de você ter um grande crescimento, tá bom? Então vamos lá para a última da lição deste homem chamado Jabes. A Bíblia diz que Deus o concedeu tudo que ele havia pedido, tudo aquilo que ele havia desejado no seu coração. Jabes me ensina uma coisa muito importante para nós finalizarmos aqui o nosso conteúdo da semana. Jabes me ensina algo extraordinário, tá bom? Não desista dos seus objetivos, porque no final você vai alcançar, tá bom? Às vezes o começo é difícil, é com dores, às vezes no meio os apertos já chegam,
você muitas vezes não vai ver muita saída, mas quando vai chegar no final, a Bíblia diz que Deus concedeu tudo o que ele havia pedido. Então, mantenha-se o foco e vai de encontro àquilo que Deus tem para você, aquilo que a missão está te propondo, tá bom? Não é fácil você manter. Jabes também teve as suas dificuldades, é óbvio. Jabes, ele nasceu num período de muito sofrimento, de muita dificuldade, mas ele enfrentou tudo isso e a Bíblia diz que no final ele alcançou aquilo que ele desejasse, tá bom? E Deus o concedeu tudo aquilo que ele pediu, aquilo que ele desejasse, aquilo que ele almejava no seu coração. Então fica tranquilo, o tempo pode ser o tempo de adversidade, mas no final tudo vai dar certo. Leve essa palavra para você, tudo vai dar certo no final, tá bom? Creia nisso, tenha isso dentro do seu coração, mantenha a sua visão, mantenha o seu foco, mantenha o seu pensamento. As direções vão vir, as portas vão se abrir e no final dá tudo certo, porque Deus está conosco, tá bom? Então esse é o seu conteúdo. Eu gostaria que você tivesse essas palavras. Vamos aprender muito mais ainda com esse homem, porque tem inúmeras lições que nós podemos extrair da vida desse homem chamado Jabes, tá bom? Esse foi o nosso conteúdo semanal. Agradeço você que esteve conosco aí durante esses minutos que nós estivemos falando com vocês. Esse é o nosso conteúdo semanal. Na próxima semana voltaremos com mais conteúdo para vocês. Quero dizer a você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Vamos ver se a gente consegue bater 1000 inscritos até o finalzinho aí deste ano. Tenho certeza que vai ser muito mais antes, né? Você vai nos ajudar, tá bom? Compartilhe esse vídeo nos grupos, no Facebook, deixe o seu like, pode fazer o seu comentário também, tá bom? Agregando alguma coisa sobre Jabes. Você já leu a história de Jabes? Você já aprendeu alguma lição com ele que não foi compartilhada nesse vídeo? Gostaria que você compartilhasse conosco aí nos comentários, tá bom? Na sua participação. Muito obrigado, William Gomes, um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Deus abençoe.